Hoje eu vou buscar muito estudar e entender de marketing para eu trazer o marketing para o projeto e não para falar de marketing, né? Porque as empresas falam de marketing o tempo inteiro. O In-Loco é uma marca, né? Ele conversa com as pessoas, ele mostra um resultado, né? Sim. E tudo isso é importante quando eu vou falar de arquitetura. Então, para eu falar de arquitetura, eu preciso entender de marca, marketing, branding, para eu conseguir fazer com que o marketing seja vivido. É engraçado você falando agora, eu lembro toda vez. O pessoal, o in loco, né? A palavra in loco, ela é muito do nosso nicho, né? Do nicho de execução e tal. Exato. Às vezes eu me pego, vira e mexe, né, Thiago? O pessoal, o que é in loco? Eu falei, não, aí eu começo a explicar, faço uma historinha. E isso faz parte também, né, cara? Faz. Porque assim, no final das contas, às vezes a marca ela tem uma simbologia para algum mercado específico. É. O in-loco ele surgiu principalmente para o mercado de construção, arquitetura, engenharia. E a gente no começo não se preocupou mesmo, de fato, a gente falou, poxa, será que o público geral, eles Vai vão entender. entender? E no final das contas a gente educa aqui também. A gente pega e fala, Exato. não, o in-loco é sobre isso e tal. É uma expressão, no final das contas, não tem tradução livre. Se digitar no... Não Não. tem, é uma expressão mesmo. É. E isso a gente foi levando até para os outros podcasts para esse, tipo, vamos buscar uma expressão daquilo? E é legal a gente contar sobre a marca, entender por que é isso, né? Eu acho que o seu papel também como arquiteto é passar também, transferir o que a marca representa para as pessoas que vão chegar até lá, seja público geral ou não, direcionado, né? É. Eu acho que isso é muito difícil, né? Então, e eu acho que assim, no residencial, a gente vai ter o eu gosto disso, não gosto disso, né? E na marca eu vou fazer assim, ó, isso tá Uhum, aqui porque eu preciso que comunique tal coisa uhum, para o teu público entender tal coisa. Então, ela tem uma justificativa o tempo inteiro. sim. A cor que eu estou usando, o logo aplicado aqui, ali ou no teto, né? O que eu estou dizendo para a marca, pela Uhum, marca? E eu falo que eu sempre no escritório vou atender 2 clientes ao mesmo tempo, que legal. que é o meu cliente que me procurou e o cliente do meu cliente. Então, Ah, entendi. eu preciso olhar os 2 com muito carinho. Uhum, O que o meu cliente quer e o que o público dele quer. sim. Então, a leitura de público também faz parte de fazer com que essa arquitetura funcione. E já, não sei se você pode contar, né? Pode. Aí você, se não puder, você inventa uma história aí. Tá bom. Tem algum lugar assim que você chegou e falou, nossa, tá totalmente diferente do que essa empresa quer passar para os clientes dela. Tem alguma história assim, mais ou Meu, menos? acho que tem várias histórias, assim. Não vou citar nomes, porque quando a gente Só fala pra de gente entender. marca, eu evito um pouco falar, assim, Aham. né? Até tenho um termo de autorização das marcas que eles assinam, que se eu posso falar ou não, né? Então, tem assim, loja de ferramentas, por exemplo, né, que a gente já fez, que eles acham que eles não podem inovar ou deixar muito diferente, porque eles acham que o público deles não vão querer mais entrar dentro da loja, né? Eles acham que por ser um material, vamos chamar de básico, vamos dizer assim, Uhum. se eu modernizar ou enfeitar É. muito, vai parecer que ali vende uma coisa muito É, cara, algo assim, muito exato. E o cara não restritivo. entra mais, tá? Então, por isso que é importante a gente falar muito de público-alvo, assim, até os Aham. meus últimos vídeos agora do YouTube, quase todos eles eu tô falando de público-alvo, porque quando a gente fala de comércio, o público-alvo é a base do projeto, assim, ó, quem compra, que horas compra, como ele vem, como que ele age aqui dentro. Uhum. Então a gente precisa até fazer um entendimento de olhar, chegar lá e ficar olhando o público mesmo, como que eles fazem, né? Uhum. Eles pegam, não pegam, eles querem que alguém pegue para eles. Então, normalmente loja de ferramenta, vai vender furadeira, sei lá, qualquer tipo de coisa, né? Existe 2 públicos, sempre. Uhum. O cara durante a semana, que é o cara da obra mesmo, né? Que faltou ou a serra deu ruim, ele tem que ir lá pegar alguma coisa muito rápida. E ele vai ali com o pé sujo de obra, né? Que é a gente durante a Uhum. semana, Sim. né? Pé sujo de obra. Mas no final de semana ou no fim do dia, ele tem o médico que gosta da ferramenta e tal. Então ele tem medo de arrumar demais e o cara durante a semana, que é o giro dele full time, não entrar.
Então, eles têm, por esse medo, eles deixam aquela cara de 1912, tá? Que é aquela loja basicona como era sempre. Então, a gente vem mostrando o porquê mudar, como mudar, com elementos e com caras e essências que vão fazer com que aquele público continue entrando na marca. Até venham outros, né? Exato. E como que é feita essa pesquisa, vamos dizer assim? Para entender até o público. Às vezes tem comércio que é muito óbvio, mas eu sei que tem alguns comércios que eles não são tão óbvios assim. Tipo, talvez você por ter uma trajetória, você entenda até com mais facilidade. Mas às vezes você olha assim, nossa, o que eu vou fazer aqui, né? Porque tem todo um cuidado, a cor se remete a alguma coisa, até o processo de locomoção no espaço se remete a outra, né? Como que a gente faz essa pesquisa dentro dos clientes, né? Você falou de atender ele e atender os clientes dele. Como que você entende, fala assim, isso daqui vai funcionar com esses clientes? Existe uma pesquisa? Como que funciona mais ou menos? Existe um negócio que chama ao vivo. Ao vivo. Eu vou normalmente nos lugares. Se eu não vou, alguém da minha equipe vai. Já teve caso, assim, de uma loja de São Paulo de roupa feminina que a gente fez. E ela falava pra mim, meu público é B. Meu público é B, meu público é B, meu público é B, meu público é B. E quando eu cheguei lá, o público dela não era B. Ele era um C quase D, assim, Entendi. né? Até em valor, até o shopping que ela tava, né? Tem várias coisas envolvidas, assim. E eu falei pra ela, eu vou, não vou te falar quando, espero que você não esteja lá, e se você tiver, você finge que você nunca me viu, porque eu preciso ter uma experiência dentro da loja e entender como é a loja, preciso às vezes ser até chata, sabe? Vou entrar, vou olhar, vou vasculhar, não vou levar, vou ver como é um atendimento, eu preciso entender de tudo. E, às vezes, eu fico um pouco longe, olhando como é a ação desse público. E aí, era uma coisa nessa marca, até uma coisa bem legal, que eu sempre, todas, assim, mulheres que passavam, elas enfiavam a mão na vitrine para pegar na roupa. Nossa. E elas enfiavam, passavam a mão na roupa. E eu falava, essa loja não pode ter vitrine, cara. É simples. O público dela precisa pegar na roupa. Então, o entendimento, é o olhar mesmo, de vivenciar ali o que acontece mesmo. E ela falou, cara, eu nunca tinha percebido nisso. Que legal. E eu filmei, tipo, pra mostrar pra ela. Falou, olha, você tá vendo que é isso aqui que o público tá fazendo? E ela falou isso pra mim, eu tô lá o tempo inteiro. Eu tenho 4 lojas dessa, eu nunca reparei nisso. Então, eu acho que é tão legal que isso virou uma orientação pra ela, né? Com certeza. Porque a gente vivencia o comércio, mas muitas vezes as pessoas não percebem que é aquilo ali, né? Acho que até o próprio cliente age de uma forma tão natural que ninguém passa batido em muitas coisas, porque às vezes, qualquer coisa, você faz sempre a mesma coisa, alguém fala pra você, nossa, mas por que você pega a caneca assim, não assado? Você fala, nossa, mas peraí, que eu nunca pensei que eu pegava assim, né? Não prestei atenção nisso. Então, assim, às vezes você tá tão mergulhado na marca, vivendo a marca, que você não sabe olhar friamente cada item do que tá lá, né? E aí a gente chegou com essa proposta de tirar a vitrine. Era um medo dela, do tipo, vai sumir produto, né? E aí a gente precisa pensar em alarme, em como que isso vai ficar esteticamente viável e bonito e N coisas. E isso foi tão positivo pra ela que instantaneamente ela mudou as outras lojas. Que legal. Então foi uma coisa assim. Foi uma referência. Foi uma referência. Ela falou, nunca, nem no melhor momento do mercado, eu vendi tanto quanto eu vendi nessa inauguração. Então, assim, eu falo que quando a gente faz comércio, ainda nem falando de escritório, comércio, um projeto de arquitetura errado quebra a marca. Entendi, Porque se você errar o público, ele não entra mais lá. Você tá ali com um público, mira outro também, né? Ou se eu fosse na da cliente que me falou, meu público é B, eu falar, beleza, vamos fazer um projeto B. Bora! E no final das contas, a sua missão é que a pessoa venda mais também, né? E isso vai fazer com que ela tenha mais sucesso e, de repente, faça outras lojas, né? Não, exatamente isso. Eu falo que um projeto de arquitetura bom para a área comercial, seja qual área for, é que ele venda pelo menos 30% a mais. Caramba. Porque se isso não aconteceu, cara, errou. Porque não tem porquê eu pegar uma marca que já vende e fazer com que ela gaste, sei lá. Ela tem que ter um retorno, né? Que seja
100 mil reais. Gastou 100 mil reais. Cara, pelo menos. Qual que é o retorno? Qual que é o ROI desse negócio, entendeu? Sim. Então, assim, essa conta tem que fechar o tempo inteiro. Concordo. Eu Então, acho eu que não falo- tem motivo de fazer um Não. investimento, sendo que você tá muito bem, né? Eu acho que as marcas, Eu ela... justifico isso. E tem outra questão, às vezes a marca tá vendendo muito e ela acha que não precisa investir em nada. E às vezes ela consegue melhorar, né? Ela podia vender mais. Podia vender mais. O que Então, tá bom não quer dizer que não pode ficar melhor, né? a gente tem que sempre melhorar, né? Então, eu falo que assim, se eu fizer 100 lojas de roupa feminina, que é esse caso que a gente tá falando, Uhum. é humanamente impossível eu fazer a mesma loja. Porque cada marca é uma marca, cada Sim. marca tem uma história e cada empresa tem uma essência. Então, eu falo que no meu briefing do escritório, eu pergunto o que você gosta, o que você não gosta, qual é a cor, por quê, qual é a missão, visão e valor da empresa, o que você quer comunicar, qual é o sentimento que você quer que seu público tenha lá dentro. Tudo isso é importante para virar arquitetura. E aí eu falo que depois dessa investigação que a gente faz, você para de discutir o porquê mármore e granito, o porquê rosa ou verde, o porquê madeira ou tijolo. Sim. O porquê. Porque a essência da marca tá me contando tudo aquilo que eu preciso fazer. E a grande maioria dos seus clientes, eles sabe exatamente, tipo, falando assim, que nem essas coisas, um briefing, às vezes, por exemplo, residência, às vezes você faz um briefing e nem a pessoa sabe o que ela quer na casa dela. Isso é mais difícil de acontecer no comércio ou as pessoas têm dúvida também, bastante dúvida do que o comércio dela vai atingir, enfim, até questão de marketing também, né? Que tem empresa que tem bastante marketing, já tem um direcionamento. Tem empresa que não sabe pra onde vai, né? Tem ali, tá vendendo e tá tudo bem, mas... Exato. Você tem muito os dois nichos? Como que é mais diluído, assim? Eu tenho muito os dois nichos, e aí quando eu percebo que o cliente não tem um norte de marketing ou uma agência por trás, uma comunicação e tudo mais, eu vou explicar para ele qual que é o processo e vou explicar para ele o porquê das vantagens dele ter uma agência junto com ele como marca. Tenho vários parceiros e amigos que eu indico, assim como eles me puxam para dentro do business deles, né? Porque é importante, a gente agrega valor um para o outro. Mas às vezes o cliente não quer ou acha que não precisa e tudo mais. O briefing, eu falo muito para ele assim, a regra do jogo do escritório é, se for 10 sócios, 2, 5 ou sozinho, é proibido conversar sobre o briefing ou responder junto o briefing. Porque às vezes a gente é sócio. Você é ADM e eu sou o chão. Sim. Cara, você vai me contar o seu mundo e eu vou contar o meu mundo, né? Então, assim, são informações diferentes. Então, por isso que eu preciso que ninguém converse. E eu preciso entender quem é quem e com quem eu tô falando o tempo inteiro. Entendi. Então, por mais que ele não tenha noção 100% das respostas, eu falo, pega um momento que você estiver sozinho, quieto no teu canto e se entrega. Tipo, se dedica naquele mundo. A pessoa tem que pensar que aquilo ali é o futuro dela. E eu preciso pensar como você quer ficar. Então, assim, não adianta você falar, eu tenho 6 funcionários, tá bom, qual que é a sua meta? Onde você quer chegar? Eu quero chegar em 20, beleza. Não vai ter 20 cadeiras, não vai... Mas precisa caber. Sim. Quando você quiser. Porque também você não pode fazer uma empresa de momento, né? Porque daí, que nem tem 6, você vai fazer para 6, aí você tem que pensar tudo isso, né? Todo mundo já sabe aí, eu já fui gerente de McDonald's e tudo mais. Isso era muito evidente, assim, por exemplo, nos Macs que entravam, tinha uns que estavam preparados para aquela demanda, tinha uns que não estavam, tinha funcionário que comia, tinha que esperar outro para terminar de comer. E muitas vezes eu vejo que as empresas, tem empresa, né, X e empresa Y, mas tem muitas das empresas que ela quer o negócio funcionando, não se preocupa com banheiro pro funcionário, não se preocupa onde ele vai comer, e no final das contas precisa de tudo isso. Precisa, né? Precisa e tem lei, né? Sim, exatamente. Na verdade, tem norma. Nem todos querem seguir, mas assim, o nosso papel ali de orientador é sempre explicar o que é o certo a ser feito, né? Assim, de qual é a norma, o porquê, né? Ou até uma... Voltando a falar do que é cultural, né? Assim, eu falo que até... Putz, eu vou falar 5 anos porque não tenho ideia, assim... 5 anos atrás, eu não tinha uma demanda de procura tão grande de empresas querendo um projeto, uma reforma e tal,
com o escritório de arquitetura do jeito que a gente tem hoje. Então, hoje, talvez aquele mundo Google que as pessoas procuram tenha feito com que as pessoas entendam que aquele benefício de ter aquele espaço, a descompressão, o espaço de almoço, o relax dentro da empresa, faça com que o seu time, o seu público interno, renda muito mais. Então, não é porque eu sou legal, que eu vou pôr uma mesa de sinuca, que vai ter uma cerveja, que não sei o quê. É porque esse lado mais descontração faz com que a hora que ele retome, ele esteja a 1000 por hora. Então, assim, tem empresa que tem rede. Cada empresa vai ter o porquê de cada espaço. Sim. Mas há uns 5 anos atrás, ninguém entendia essa loucura que é o Google, né? Tipo, nossa, quero fazer um canto do Google. O porquê, né? Sim. Por que precisa ter? E hoje o pessoal, assim, quanto, vamos dizer em porcentagem, quanto que você vê que o pessoal entende mais isso? 90% ou 100% entende? Nossa, hoje 100% do meu público Todo que me mundo procura, já vai para esse caminho. Acho que desde que eu formei, assim, eu parei de ouvir coisas que a gente ouvia lá atrás, né? Ou o porquê de um arquiteto, qual é a diferença de um engenheiro de um arquiteto. Hoje, é muito difícil eu ouvir de um cliente, que eu já ouvi bastante isso. Mas precisa contratar um engenheiro? Projeto hidráulico e elétrico precisa? Eu não escuto mais isso. Então, é uma coisa assim, ó. Aqui o orçamento dos complementares, a gente precisa fazer, o cliente fala, beleza, tem 3 orçamentos, quem são as pessoas, né? Não tem discussão se precisa ou não precisa, né? Faz parte já, né? Pô, todo mundo já entendeu o que tem que ter, né? Até porque eu acho que a própria mão de obra, ela já tem requisitado o que antes não acontecia. Não, ela pensava que, eu vou economizar pra você. Antes era assim. Daí ela começou a perceber que era, assim, às vezes ela tem que estar preocupada com tanta coisa que aquilo ali faz parte de uma preocupação a mais. Exato. Então ela tendo projeto, ela precisa só seguir. Ela vai executar de fato, né? Exato. E o público vem... É o educar do público mesmo. Ele vem entendendo cada vez mais a necessidade de entendimento, de novo, do público interno e externo. Então, beleza. A minha sala de reunião é para o meu público externo. A minha recepção, público externo. A minha fachada, externo. Mas e a comunicação interna da minha empresa? Quem fala de mim na rua? Meu público interno. Ou ele vai falar, detesto trabalhar naquela empresa, eu tenho que comer de pé, não é? Ela e vai não só falar. isso. Eu acho que o funcionário em si, né, ele faz parte do patrimônio, vamos dizer assim. Exato. Porque se você tem ou funcionários que estão contentes, é menos trabalho, menos investimento, no final menos giro de funcionário. Menos desgaste, né? Então, assim, a gente percebe que quanto mais as empresas investem nesse caminho de você ter uma área de descompressão e tudo mais, você percebe que tem um ambiente melhor. Exato. Tendo um ambiente melhor, as pessoas não estão ali só pelo salário, estão ali porque elas gostam da empresa, porque elas vão, né, até vão se dizer, esse mês precisa trabalhar até mais tarde porque a gente tem uma meta para cumprir. O pessoal vai. Vambora. É vestir a camisa mesmo. Exatamente. Né? Então...